Quem tem alergia afirma que conviver com o problema é uma tarefa difícil. Esta pedagoga, há 10 anos, descobriu que é alérgica. Contatos com fumaça, poeira, ácaro, perfumes, absorventes e até creme hidratante provocam reações na profissional. O sabão em pó e a água sanitária com certeza são os piores, porque para uma dona de casa é muito difícil lidar com a situação de não poder usá-los. Por causa das reações alérgicas, a pedagoga coleciona histórias engraçadas. O mais interessante de todos foi um creme clareador de pele que eu usei, um creme dermatológico, só que tive uma reação alérgica ao produto e saí de casa, o rosto já estava um pouco mais vermelho, mas ele disse que isso ia acontecer, era normal. Mas aos poucos ele foi inchando muito, deformando e eu não parecia mais nem ser eu, de tão deformada que eu estava. Diante do problema, atualmente Lua criou estratégias para driblar as alergias. Prefiro evitar lavando roupas na máquina, às vezes quando tem que fazer uma atividade que não pode fugir da água sanitária, eu procuro uma pessoa para fazer por mim. Bom, aqui no estúdio nós estamos recebendo a alergologista Ana Lúcia França, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto. Você pode participar pelo 3131 1750. Bom dia, doutora Ana Lúcia. Bom dia. Bom, nós vimos aí o caso da pedagoga que tem problemas seríssimos. Ela praticamente não consegue exercer atividade nenhuma. A pessoa tem que conviver com esse problema? O problema maior da alergia é este, porque a alergia só tem cura quando você descobre a causa e afasta aquela causa. Para uma dona de casa é extremamente problemático. Principalmente aquela dona de casa que tem que lidar no dia a dia com os afazeres domésticos. Então é difícil você afastar a causa para obter a cura. Do contrário, ela precisa aprender a conviver com a doença, tendo um tratamento só sintomático. Inclusive a Edileuza liga aqui para nós e pergunta o seguinte: a alergia tem cura? Se tiver, qual é o tratamento adequado? É possível tomar um remédio e ficar completamente curado de uma alergia? Não. Infelizmente não. O tratamento da alergia é sintomático. Quando aparecem os sintomas, você toma os antialérgicos, você é orientada e quando você sabe qual é a causa da sua alergia, fica mais fácil. Apesar de que muitas vezes é impossível de afastar a causa. Qual é a origem de uma alergia? Como é que ela surge? Olha, nós temos vários tipos de alergia. Nós temos, por exemplo, uma alergia que chama atopia, que é uma condição hereditária. A criança pode começar a manifestar esse tipo de alergia a partir dos 3 meses de idade. Então, a criança que vai ter predisposição a ter asma, ter rinite, ter dermatite, né, os eczemas infantis, que passam por várias fases na vida. Tem a dermatite da dona de casa, que normalmente começa com uma irritação através do contato com sabões e essa irritação pode caminhar para uma alergia realmente crônica. Olha a pergunta que chega da Fátima de Timon. Ela pergunta: amigdalite e adenoide tem a ver com alergia? Tem uma netinha de 3 anos que só vive tossindo e gripada. Existe alguma relação, doutor? Bom, aí são duas coisas diferentes, né? A adenoide é uma hipertrofia, a amigdalite pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser alérgica também. Ela precisa consultar um especialista, porque essa tosse repetitiva em criança pode ter fundo alérgico, mas é preciso ver um especialista. Quando é que a alergia pode ser fatal, doutora? Nos casos onde nós temos uma condição que chama urticária aguda, né? Quando você tem uma alergia, por exemplo, uma picada de inseto, uma picada de abelha, né? Que você tem um edema de glote, que você não tem um socorro imediato, nestes casos pode ser fatal. Mas, felizmente, a gente tem essas condições mais raras. Tá certo. Outra ligação que chega pelo 3131 1750 diz o seguinte: quando saio no sol, sem proteção e sem guarda-chuva, meu rosto fica inchado. Quero saber se isso é uma alergia.
Aí tem duas condições também. Nós temos a alergia, que é a fotossensibilidade, que a pessoa, independente da quantidade que ela se expõe ao sol, ela já sente o edema, já sente aquele eritema, aquele vermelhão, né? E temos o fotoedema devido à condição de irritação pelo sol, de exposição muito acentuada ao sol. Doutora, existem algumas alergias que não têm causa hereditária, mas a pessoa já nasce com elas. E aí eu pergunto, se manifesta muito cedo, ainda na fase de infância. Existem alguns cuidados que a mãe pode ter para evitar que o seu filho nasça com algum tipo de problema alérgico na gravidez? Existem casos em que na gravidez se pode provocar uma alergia futura que virá? Não, normalmente isso é uma condição hereditária. Então, independe das condições de gestação. Se a criança tiver essa predisposição hereditária, independente, né, da gravidez, independente das condições dessa gravidez, ela terá alergia. O que a mãe pode fazer é, assim, descobrir o mais cedo possível. Geralmente os sintomas começam a manifestar a partir dos 3 meses de idade e procurar para essa criança um ambiente mais saudável. Tenho sinusite e rinite. Quais os cuidados devo tomar? É a pergunta da Francisca. Bom, rinite e sinusite, principalmente com os ares condicionados. Nós moramos numa região muito quente, numa cidade muito quente. Todos nós, assim, habitualmente usamos ar-condicionado nos carros, nas casas. E muitas vezes a gente descuida da limpeza desses ares. Né? Então, a gente precisa ter cuidado na limpeza, na manutenção do ar-condicionado, no ambiente doméstico, evitar tapetes, evitar cortinas, né? Bichos de pelúcia, que são instrumentos de acúmulo da poeira doméstica, que é uma das causas mais importantes dessa alergia. A última participação é a do Edilson. Ele diz o seguinte: ele tem alergia a tudo também e toma xarope para combater a alergia, e diz que esse xarope abre muito o apetite dele, ele passa a comer tudo e acaba engordando. Xarope resolve alguma coisa em alergia, doutora? E que tipo de alergia? Então, os xaropes tem a classe dos antialérgicos, né? E hoje os antialérgicos mais modernos, eles não dão, assim, não fazem engordar, não dão aumento do apetite e não dão sonolência. E tem aqueles medicamentos à base de corticoide, que são justamente aqueles que abrem o apetite, que fazem engordar. Então, a pessoa nunca deve se automedicar. Nunca. A alergia tem que procurar um médico. Nós conversamos com a doutora Ana Lúcia França, alergologista, que tirou aqui todas as nossas dúvidas em relação às alergias. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado.